Olá a todos e a todas. Vamos iniciar aqui, né, o processo da crise de 1929. É necessário que você consiga compreender aí, né, duas palavrinhas de extrema importância para que a gente inicie os nossos estudos sobre essa crise. As duas palavrinhas, elas denominam como oferta e procura. Óbvio que a economia ela é muito mais ampla, né? Ela vai ser muito mais ampla do que isso. Mas é necessário que você consiga compreender que para que uma determinada fábrica ela produza, né, determinados produtos, é necessário que exista uma procura. Ou seja, não adianta você lançar algo, né, para você vender que as pessoas não estejam interessadas, porque isso vai causar prejuízo, né? E o que é que acontece? A gente tem que manter esse equilíbrio entre a oferta e a procura. Se a oferta for maior do que a procura, você vai ter aí um preço muito baixo das coisas. Aí você diz, isso é bom. De certa forma, sim, mas boa parte das empresas elas não vão conseguir, enfim, pagar os seus empregados e eles não vão ganhar dinheiro, vai gerar desemprego. É essa lógica econômica, é muito mais amplo isso. Mas é necessário que você consiga compreender essas bases. A procura já é diferente. Se ela tiver maior do que a oferta, os preços de determinados produtos sobem assustadoramente. Vamos tirar um exemplo no início da pandemia, né? Você pode ver que o álcool gel, ele sumiu do mercado. E ao mesmo tempo que ele subiu no mercado, ele subiu de preço de uma forma astronômica, a ponto de você, por exemplo, pagar, né, determinados ml aí de álcool, 20, 30, 40 reais, né, chegando até 90, e era preços assim extremamente absurdos. Então, a balança significa que você tem que manter um determinado equilíbrio entre a oferta e a procura. É extremamente importante para poder a gente, evidentemente, entender, tá certo? Porque houve, óbvio, a crise de 1929. Partindo dessa premissa da oferta e da procura, é necessário que você consiga entender, aí está a imagem, né, de uma empresa de pneus, né? Isso é muito emblemático porque a gente precisa de caminhão, a gente precisa de transporte para trazer os produtos. Mesmo se você não tiver carro, mas quando sobe o preço do combustível, por exemplo, do diesel, né, você deve ficar preocupado. Aí você diz assim, poxa, eu não tenho carro, né, mas você consome arroz, feijão, né? Ou seja, determinados produtos que você vai precisar comprar, esses produtos eles vêm por transportes. E isso, basicamente, é necessário que a gente consiga compreender, porque se houver uma procura muito grande, ou seja, se as pessoas estiverem trabalhando, estiverem consumindo, as empresas elas passam a investir mais. E o que seria esse investimento? Você abrir outra empresa, você gera mais emprego, você paga mais imposto, o governo vai ter dinheiro para aplicar em educação, saúde, questões referentes a governo do ponto de vista de burocracia, de corrupção, a gente não vai discutir isso agora. Mas é necessário que você entenda isso. O imposto ele é importante para que a gente tenha ali, evidentemente, a saúde, a educação, a segurança, que é isso que o governo vai investir, né? E as empresas, necessariamente, se tiver uma economia aquecida, ela, evidentemente, passa a investir mais. Então, ela vai abrir outra, vamos dizer assim, você tem uma loja, né, que vende, sei lá, um supermercado, você tem uma loja de roupa, então se você estiver vendendo bem, você vai abrir outra loja, você vai gerar mais empregos, consequentemente paga mais imposto, aquela pessoa que estava desempregada passa a ganhar dinheiro e consequentemente ela vai consumir e a economia ela vai girando, né? Que isso é o básico para que a gente consiga evidentemente compreender. E aí a gente chega agora, né, depois que a gente consegue entender mais ou menos isso, a gente vai chegar num problemão extremamente sério. A gente viu, né, lá nas aulas da Primeira Guerra Mundial que houve
evidentemente, a Primeira Guerra Mundial, e é necessário que a gente consiga compreender agora, nesse exato momento, o seguinte. Os Estados Unidos vai entrar na Primeira Guerra Mundial em 1917, ou seja, a guerra basicamente começa em 14, né? Então, 2 anos depois, né? 3 anos depois, né? Assim, no máximo 2 anos e meio, 3 anos, os Estados Unidos eles entram na guerra. Só que antes deles entrarem na guerra, eles passam a fornecer produtos, né? Enfim, produtos de guerra para a França, para a Inglaterra, né? E eles começam a vender. Só que quando a guerra acaba, né? Basicamente os Estados Unidos entram pertinho e aí a guerra acaba, tal. E quando, evidentemente, a Primeira Guerra ela acaba, né, que há ali os tratados, enfim, a aula da Primeira Guerra Mundial, né, que tá aí, só é você voltar e perceber. Tem um problema aqui, tá certo? Esse é um problema muito sério. Por quê? Preste bem atenção. É necessário que a gente consiga compreender que quando há, evidentemente, uma guerra, né, as pessoas, logicamente, vai ter ali, né, conflitos, ou seja, você vai perder parentes, né, principalmente homens, no caso irmãos, pais, maridos, noivos, namorados, que sejam, porque eles vão para frente de batalha. E necessariamente quando a guerra acaba, você vai ter muita coisa destruída, né? E é óbvio que, por exemplo, depois que houve a Primeira Guerra, a pessoa que participou da guerra, ela não vai, primeiro, comprar roupa, né? Ou seja, você não vai comprar roupa. Você não vai comprar chocolate, né? Você não vai poder, evidentemente, fazer um churrasquinho, né? Ou seja, tá em festa. Por quê? Porque muita gente morreu, né? As coisas estão destruídas. Então, existiu, por exemplo, aqui um grande problema, porque as pessoas, quando elas estão em crise, elas não compram produtos supérfluos, elas compram produtos essenciais. Por exemplo, supondo que você, por conta da pandemia, aconteceu muito isso, né? Você perdeu o emprego. Infelizmente, aconteceu muito isso, muito por culpa do governo federal. Mas a gente não discute isso agora. Então, à medida que você vê, perder o emprego, a primeira coisa que você vai ter que fazer, por exemplo, é, cara, eu preciso comer, né? Então, eu preciso ter o dinheiro da minha feira, eu preciso ter o dinheiro do meu bujão. Se você morar alugado, né? Você tenta sair dali, vai morar com a mãe, vai morar com os parentes, né? Para poder, só não dá para pagar o aluguel porque eu preciso comer, o dinheiro do aluguel eu já faço a minha feira, né? Necessariamente aqui é necessário que a gente consiga entender que, por exemplo, se você tinha uma assinatura da Netflix, né? Você perdeu o emprego, diz, ó, a assinatura agora 4 telas, 50 é mais de 50 reais. 50 reais aqui eu já pago uma água. Então você vai deixar de pagar a Netflix, ela é supérflua, né? Ou seja, você vai evidentemente perder o emprego, o dinheiro está curto, você vai só comprar coisas que sejam essenciais. Foi o que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. E daí eu já boto um pouquinho o Brasil. O Brasil nessa época, né? Na década de 20, o Brasil era o maior exportador de café, né? Ou seja, ele exportava, né? Mandava café para tudo quanto era canto, aquela coisa todinha. Só que com o final da guerra, né, da Primeira Guerra, os países começam a estar sem dinheiro, vai ter que reconstruir o país, muita gente morreu, entra numa crise. E aí o que é que acontece? O cara, ao invés, por exemplo, né, de vez de você escolher café, tá certo? E você escolher, por exemplo, arroz, feijão, você come arroz, feijão e toma água, né? Você come, sei lá, cuscuz
Tá certo? Frita um ovo ali e toma água. Enfim, café ele não alimenta. Então, boa parte das pessoas, cara, não vou comprar café. Café é algo, principalmente nessa época, em 1920, né? Na década de 20 aí, era uma bebida muito, vamos dizer assim, elegante, né? Era algo muito... Hoje, obviamente, está difundido, tem mais países que plantam e tem inúmeros tipos de café. Mas nessa época não. Então, é necessário que você consiga compreender, né, que quando as pessoas elas entram em crise, elas passam o quê? Elas passam a ter que selecionar. Estou em crise, o dinheiro diminuiu, eu preciso comer, eu preciso trabalhar. Então, determinadas coisas como roupa, sapato, né, enfim, você vai diminuir muito. Sair para lanchar, né? Não, vou levar os meninos para... Você pode fazer isso uma vez perdida no mês e tal, porque o dinheiro está curto. E não vamos esquecer que os Estados Unidos estavam produzindo tudo. Porque basicamente quando a guerra começou, você tinha um país, que era os Estados Unidos, que ele passa a produzir um monte de coisa. Porque quem está em guerra vai parar de produzir geladeira, fogão e vai produzir arma. Né? Basicamente isso. E aí, a gente tem um tremendo problemão. A gente tem um tremendo problemão. Nessa primeira parte, eu quero que você... Quero deixar isso aqui muito claro, tá certo? A gente tem aí um círculo econômico, que eu vou particularmente chamar aqui, né? Você tem as empresas que elas estão produzindo, aí você precisa vender, tá, certas coisas... Alguém precisa comprar, né? Ou seja, alguém precisa comprar as coisas que você está vendendo ali e paga-se os impostos, né, ao governo. Então, isso é como se fosse o círculo econômico. As empresas vão produzindo, né? Elas produzem, elas precisam vender. Alguém precisa comprar, tá certo? E, evidentemente, quando você compra, que você produz, você vai pagar imposto ao governo. Percebam que eu disse anteriormente que quando a pessoa, né, perde o emprego, está evidentemente ali na guerra, né, como você vai selecionar as coisas. Então, é necessário que você consiga compreender que a crise de 29 foi por conta disso. Você não tinha pessoas para comprar. Por exemplo, lembra da oferta e da procura? A oferta... ela subiu tanto, mais tanto, que determinados produtos não tinham como ser vendidos. As pessoas não tinham. Supondo, acaba produz roupa. Chegou na guerra. Tá, os Estados Unidos tá produzindo roupa lá, tá produzindo roupa e tal. Terminou a guerra. Aí o cara disse, meu amigo, eu não vou comprar roupa não. Ó, fera, eu tô com a roupa aqui, massa, que vender, ferinha de boa. Eu participei da guerra aí, perdi meus irmãos. Eu vou comer. O que eu tiver aqui no corpo, tenho 2 roupas, tiro uma, boto pra lavar, eu vou achar emprego, né, que não tem, tá tudo... Eu vou comprar roupa nada, eu tenho que comer pra sobreviver. Então, o que foi que aconteceu? Muitas empresas, elas quebraram. Tá certo? Muitas empresas elas quebraram. A lei dessa oferta e da procura ela ficou desregulada. A balança lá, né, da nossa primeira imagem, né? A oferta ela sobe tanto, né? Ela ficou desregulada a balança. A oferta subiu tanto que você não tinha quem vender. Por exemplo, né? Aqui no Brasil você vai ter na pré-era Vargas, né? Que ele vai assumir o poder e tal, você vai ter que queimar café. Você vai pegar a quantidade de café, que é muito, né? As pessoas lá fora não estão comprando França, Inglaterra, porque saíram da guerra, tá todo mundo procurando outras coisas e você vai ter que queimar o café, porque você não tem a quem vender. E aí é uma reação em cadeia. Por exemplo, se a empresa ela não produz, ela não vende, não tem quem compre, o governo para de receber imposto. Aí o governo não paga
os professores, não paga os médicos, não paga os policiais. Vê como é complicado. E aí entra em colapso. Ou seja, o sistema econômico colapsou. E por que os Estados Unidos? Lembra, os Estados Unidos entraram basicamente no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E quando a guerra estava acontecendo, eles estavam vendendo um monte de coisa. Basicamente, você tinha os Estados Unidos vendendo tudo para o mundo. Porque a Europa, que antes tinha ali uns 80% de dinheiro, né, ela, quando entrou na guerra, o dinheiro foi todo investido na guerra ali. Os países brigando, tropa, né, e foi investido ali na guerra. Então, os Estados Unidos passa a ser um país que, poxa, só tô eu não tenho concorrência. Porque os países grandes que podiam concorrer comigo estavam lutando, evidentemente, na guerra. Só que quando a guerra acabou, né, boa parte das empresas americanas iam vender a quem? Não tinham a quem vender. Né? Guerra mundial, ou seja, o mundo, basicamente, as grandes potências mundiais participaram da guerra. Então, agora você vai ter empresas aí que lucraram, né? Empresa de infraestrutura, de construção. Não é toda empresa que vai falir, mas a grande maioria, principalmente os serviços, né? Por exemplo, lanchonete. O cara saiu da guerra, vai lanchar, comemorar o quê? Né? Tava destruído, eu vou comer como, e aquela agonia toda, né? O mundo, evidentemente, entra nessa crise, e aí a gente tem, basicamente, a crise de 1929, né? A grande crise econômica do capitalismo ocorrendo nessa primeira parte. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Então, vamos aí, acompanha a segunda parte, né, da crise de 1929 aí. Então, valeu, a gente fica por aqui. Espero que você tenha entendido as causas, os motivos que levaram ao grande crash, né, a bolsa de valor quebrou, enfim, a crise de 1929. Então, fique com Deus e acompanhe aí.